Pode papocar, podcast do Sindiúti. Pode papocar, podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Olá, essa é a nova temporada do Pode Papocar, de volta às aulas. Eu sou Gardênia Baiman, diretora do Sindiúti. Olá, Gardênia, olá, meus convidados. Estamos de volta, eu sou Rafael Mesquita e é um prazer estar com vocês agora já na segunda temporada do Pode Papocar, sucesso total, sucesso de público e de crítica. E estreando, Gardênia, aqui nos novos estúdios, né? Nos novos estúdios do Pode Papocar, na sede nova do Sindiúti. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gardênia, quem é que a gente recebe hoje? Hoje a gente recebe um segmento muito especial da nossa categoria. São trabalhadores em educação. Nós estamos hoje aqui com a representação das assistentes da educação infantil, a nossa companheira Aldaline Marcelino. Estamos com o companheiro Gleidson Castro, que é também diretor do nosso sindicato, representa o segmento funcionários de escola na atual direção do Sindiúti. É com eles que nós vamos bater hoje um papo, é com eles que nós vamos entender hoje toda a situação, né, dos funcionários de escola, dos trabalhadores em educação, porque a escola não é só o professor, não é só o diretor, não, são vários funcionários, são vários segmentos que constroem a escola pública. Então, nós estamos com parte desse segmento hoje aqui para a gente entender qual é a função deles na escola, o que é que eles fazem, qual é a nossa luta, e são eles que representam atualmente na direção do Sindiúti esses segmentos. Muito bem, então queria que o Gleidson desse aí as boas-vindas para o nosso público. Daqui a pouquinho a gente começa a perguntar, assuntar aqui as várias questões que movem os funcionários de escola. Seja bem-vindo, Gleidson. Obrigado. Olá, companheiros, né, de luta e da educação. Eu sou Gleidson Castro, né, primeiro secretário, como eu já fui apresentado aqui muito bem, né, pela Gardênia e pelo Rafael, desculpa. Eu estou aí na casa, né, na prefeitura há 21 anos, né, trabalhando em escola, trabalhei também já na secretaria, né, na COGEP, e estamos na luta aí por melhorias para a categoria, né, uma categoria que por muito tempo sofreu muito, né, invisibilizada, né, tanto por gestão como por falta de representatividade, e com a chegada do Sindiúti, nós fomos trazidos à luz, digamos assim, né, eu tenho muito a agradecer isso. Muito bem, Aldaline, fala então. Dê o seu alô para nossa galera. Olá, gente. Muito feliz, né? Estar completando 10 anos e aqui inaugurando o Pode Papocar do Sindiúti. A categoria de assistente é muito grata, né? A todos esses anos de muitas lutas, de muitas batalhas. E temos certeza que nos próximos anos que virão, conquistaremos muito mais coisas com o nosso sindicato, que é muito reconhecido nacionalmente e é um sindicato de luta. Muito bem, eu queria, para a gente iniciar aqui, pedir para quem está nos acompanhando para compartilhar a nossa transmissão. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Spotify, compartilhe, coloque nos grupos da escola, é o mesmo roteirinho da live, né? Fazer chegar a informação, fazer chegar o Pode Papocar, que, como eu falei, estreia hoje a sua segunda temporada em nova casa, na casa do Sindiúti, na casa das lutas dos trabalhadores da educação de Fortaleza. Gardênia. A nossa sede, a nova sede dos trabalhadores em educação do Sindiúti Fortaleza, aqui na Pontes Vieira, 2080. Se você não teve a oportunidade de chegar até aqui, venha nos visitar. A nossa sala é a nossa sala de comunicação, como você tem a sua sala de aula. Então, é daqui que nós vamos comunicar toda a luta da nossa categoria, toda a luta do nosso sindicato. Rafael conosco, aqui, sempre brilhando, representando não só o nosso programa, mas os jornalistas dessa cidade,
Rafael, reeleito presidente do Sindicato dos Jornalistas. Uma honra sempre estar aqui conosco. E o Igor, que está ali na técnica, também diretor do Sindicato dos Jornalistas. Que bom essa unidade entre trabalhadores de comunicação aqui da nossa cidade. Porque nós somos trabalhadores em educação, mas nós também comunicamos. Eita, papocou. Papocou, Igor. Agradecer a sua menção, de fato é um prazer estar com vocês e é mais prazeroso ainda saber que eu trabalho para a classe trabalhadora, que eu trabalho para o Sindiúti, essa escola de luta. Mas por falar em trabalho, Gleidson, vamos então começar aqui. A Gardinha fez uma introdução, né, desse grupo de trabalhadores tão importantes para a escola, mas muitas vezes invisibilizado. Inclusive na produção do programa, hoje pela manhã, você colocava esse ponto para mim. Quem são os funcionários das escolas de Fortaleza, Gleidson? Os funcionários das escolas são todos aqueles, né, que não estão na sala de aula, somando-se a estes, né, os professores. São as merendeiras, são os porteiros, são os motoristas, né, que transportam, os auxiliares dos motoristas, né, que ajudam na colocação das crianças, né, dentro dos transportes. Nós, agentes administrativos, auxiliares, assistentes, os secretários escolares, as assistentes, né, como a Aldaline, né, todo mundo que está dentro do chão da escola, ajudando a escola a acontecer. Esses são os funcionários de escola. Muito bem. Muito bem. Então, Aldalina, fala para a gente por que vocês acham que ainda existe uma invisibilidade desse grupo de trabalhadores? Bom, o Gleice falou agora sobre os funcionários, né? As assistentes de educação infantil são exceção é a regra de que não se está em sala de aula, porque nós estamos em sala de aula de segunda a sexta-feira, né? Há um embate muito grande nesses 10 anos, né, de luta em relação ao reconhecimento dos assistentes dentro da sala de aula, porque os outros funcionários estão fora da sala, mas nós estamos nessa batalha dentro e mesmo assim a gente sente essa invisibilidade. Mas também, assim, a gente tem uma trajetória de luta juntamente com o Sindiúti desde que entramos. Eu, a partir de um ano, já estava na luta, no segundo ano já estava na direção. Então, tive essa luz, tive essa responsabilidade de aprender como é que se faz a luta. Não é fácil. A gente tem uma trajetória bem dolorida, né, para poder ter esse reconhecimento, e me sinto feliz por ter tirado as auxiliares, que antes da gente, assistente de educação infantil, existiam já as auxiliares. Foi mudado de nomenclatura, foi pedido o concurso, foi feito, e a gente chegou com esse brilho para a prefeitura, né, de estar sempre brigando, pedindo, e dando também visibilidade aos outros funcionários, porque eu vejo assim, que a partir da assistente, os outros funcionários quiseram também estar na luta e virar, né, ficar na educação, porque funcionário de escola é trabalhador da educação e tem que estar junto com a educação. Até porque a verba também é da educação que nos paga. Então, é mais ou menos isso, né, em relação à invisibilidade. Nós já estamos realmente ganhando, né, agora os funcionários, como o Leidson, estão entrando com tudo, e isso é uma força para a luta, para o sindicato e para a prefeitura. A gente espera ganhar muito mais. Pois é, e a palavra invisibilidade foi citada algumas vezes por vocês, né? E o nosso entendimento, enquanto sindicato, é de que nós não podemos repetir essa departamentalização que existe dentro da escola, né? A sala da diretora fica só a diretora, na secretaria fica só o secretário ou o agente administrativo, na sala dos professores só os professores, aonde se faz a merenda, só os manipuladores, né, da merenda escolar. Então, essa escola departamentalizada acabou para nós. É por isso que, em nível nacional, inclusive, nós fizemos muito esse debate durante anos, e agora nós passamos de associações que éramos, né, desses vários segmentos, para um sindicato unificado, onde a gente agrupa todos esses setores que fazem a escola. Por isso, nós somos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nós não somos só o Sindicato dos Professores
ou das assistentes, ou dos agentes, ou das merendeiras. Nós somos um sindicato que representa a escola pública. Então, nós somos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Mas nós combatemos, inclusive, a terceirização. A Aldaline falou que entrou via concurso público. Eu também. Você também participou de um concurso público, que é a forma mais democrática, né, de adesão ao serviço público, né? Mas, ainda assim, com esses concursos, a gente tem a figura do agente administrativo terceirizado, da assistente terceirizada. Então, a gente queria que vocês falassem agora um pouco sobre isso, porque as categorias elas acabam se subdividindo, né? Tem o agente administrativo efetivo, como você é, Gleison. Tem o terceirizado. A Aldaline é a assistente da educação infantil efetiva, tem a substituta. Então, como é que isso funciona dentro da escola? Como é que eles ocupam esse espaço também? E é por isso que nós lutamos sempre pelo concurso público, para que não haja nenhum terceirizado, para que todos venham a ser efetivos e fazerem, de fato, parte da escola por uma vida laboral, né, por um tempo, sem que haja um rodízio, né, sempre que haja essa situação que, de qualquer forma, ela se traduz não só pelo vínculo empregatício, terceirização, mas também nas condições salariais, né? Nas condições da relação, né? Da gestão da escola com o terceirizado. A gente acha sempre que há uma certa diferença, alguém se acha mais assediado, enfim. Como é que isso funciona dentro da escola? Até um passado recente, existiam servidores, né, desses outros âmbitos na escola, né, serviços gerais, merendeira, o porteiro, que eles eram efetivos, eles eram funcionários da casa, né, da Secretaria Municipal de Educação. E isso foi findando com as aposentadorias, né? A prefeitura não se absteve a fazer novos concursos. Eu sou filho de concurso único, a Aldaline também. O meu realizado em 2003, o dela realizado em 2014, né? Chamado em 2004, ela em 2015. E o que acontece é um enfraquecimento. Alguns dos funcionários que foram contratados nesse período já estão também se aposentando e a categoria vai diminuindo. E a escola vem crescendo com a terceirização, tanto das nossas funções, né, quanto essas que eu citei. E é necessário que haja concurso público, né, para que se tenha a garantia que esses servidores tenham uma carreira, que eles se engajem mais no serviço, né, não tenham aquele medo de se gestão se sai, se fica, né, para apresentar um trabalho de qualidade, né, que é isso que o munícipe, né, o usuário da escola pública espera receber, né. Como é isso com as assistentes, Aldaline? Com as assistentes não é diferente, é a mesma realidade. Realidade muito ruim, porque, como a Gardênia falou, ela divide as categorias, sendo uma só. Fica assistente efetivo, assistente substituto, fica secretário escolar efetivo, substituto. E como nós temos nossos direitos, tem todo um aparato da prefeitura, eles não têm essa base, né? Então, o que é que eles têm? Eles têm a gente para estar ali orientando, ajudando, mas é diferente. Então, assim, o que a gente tem lutado é que tenha realmente concurso público para todos os funcionários. Assistente da educação, o salário é diferente também, já é outra divisão. Então, fica aquela questão, porque nós assistentes temos
mais do que o triplo de assistente substituto. Somos 200 efetivas e somos 500 substitutos. Essas 200 efetivas são ativas ainda? Ou São são... ativas. Uhum. Ativas. Eram 400, foi saindo para outros concursos, para outros municípios. E ficamos nós, né? Então é importante, né, a gente fortalecer a luta do concurso público. Acredito ser uma pauta emergencial e de suma importância diante de uma conjuntura nacional tão cruel. Quantos anos sem concurso? No caso, Estamos indo para 22, né? Alô, Evandro! no seu caso, Alô, Edilvan! no seu grupo profissional são mais de 10 anos. São mais de 10 anos. O concurso foi em 2014, nós assumimos em 2015 e desde então não houve mais concurso. Só tem E o seleção. do Gleide são mais de 20 anos. Éramos Papoca, 1.300. Igor! É bom de chamar a atenção porque é um tópico fundamental, né, Gardênia? Que é o concurso público, ainda mais essas carreiras que são tão importantes. A gente já situou elas aqui no funcionamento da escola e que fique claro, são fundamentais para o funcionamento da escola. E tem um detalhe importante, aliás, são 2 detalhes importantes porque que o mundo político não provoca o concurso. Vocês vão concordar comigo. O primeiro ponto é porque ter cargos, né, que você possa ocupar com quem você escolhe é uma maneira, né, de se fazer política com a coisa pública. E o segundo ponto é que trabalhadores terceirizados são mão de obras mais precárias, portanto, para os olhos do capitalismo, né, inclusive do dinheiro que sobra na prefeitura para fazer outras coisas que não investimento na educação, né, mais barato. Então tem esses 2 pontos que eu acho que é relevante também destacar quando se trata da terceirização de mão de obra, que o grande pano de fundo é uma precarização dos direitos e da própria educação, como a gente tem acompanhado. Mas eu queria também, gente, falar um pouco sobre o que nós conquistamos, o que foi conquistado, né, pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, pela luta conduzida, como bem narrou aqui a Gardênia, pela luta conduzida pelo Sindiúti. Gleidson, destaca para mim alguns pontos. Mas antes disso, Gleidson, eu acho que nós temos uma curiosidade. Porque a gente vem acompanhando essa luta, tivemos algumas conquistas, você vai falar sobre elas, mas me diga quanto é atualmente o salário de um agente administrativo numa escola municipal? O nosso salário base inicial, ele está em R$ 972, né, bem abaixo aí do salário mínimo. E o nosso salário, né, com esse tempo de serviço aí, 21 anos, né, de prefeitura, em torno de R$ 2.500 em uma média. É para papocar. É difícil. Mas diga aí, o Sindiúti chegou, organizou, mobilizou e conquistou. Totalmente. Como é que foi isso? Em mais ou menos aí um ano, né, que eu estou aqui junto com o Sindiúti, né, e são 6 meses de direção, né, efetivado, o Sindiúti nos levou a conquistas que toda categoria reconhece que nesses 21 anos nunca tivemos, né? Conquistamos um novo reenquadramento, né? Um aumento na nossa matriz salarial, que era travada aí desde o início, né, da criação dos PCCS. Né? Nós estamos ainda, infelizmente, no PCCS da gestão pública, mas continuamos a luta, né, para poder irmos para o PCCS migrarmos para o PCCS da educação, que foi para onde nós prestamos concurso, né? Todos são cientes disso. E nós agora, né, em luta recente esse ano, conseguimos um novo reenquadramento, uma melhoria salarial e uma gratificação, né? Como eu acabei de falar, nós não estamos no PCCS correto, mas conseguimos uma gratificação na educação, né? A educação que nos paga, sempre nos pagou, né? É bom frisar isso, não é a gestão administrativa de forma geral, é a educação. E nós conquistamos agora uma gratificação de 50% em cima do nosso salário, né? Que deu uma melhoria gritante no nosso salário. É bom se frisar isso, agradecer o Sindiúti, né? Agradecer por ter me oportunizado essa chance de estar aqui, né? Na direção. Eu, Aldalino, já está há mais tempo, né? Obrigado. Em nome dos agentes administrativos, auxiliares e assistentes. Então, assim, você está há 20 e poucos anos no município de Fortaleza como agente e essa
conquista só chegou agora. Você está nos agradecendo, você é parte dessa luta, mas então por que que antes isso não acontecia? Só para explicar às pessoas, porque há de se perguntar, né? Por que que só agora a luta, só agora a mobilização? Porque nem todo mundo estava nesta entidade. Isso. Havia uma outra entidade, né, que acompanhava um pouco a luta dos funcionários e tal. Em um determinado momento, como nós nos agrupamos enquanto trabalhadores em educação e nos agrupamos na escola, o Sindiúti passou a ter vocês, né, tanto na representação, achamos importante um assistente da educação infantil e um funcionário de escola, no caso um agente administrativo, na nossa direção, para que a gente pudesse fluir, né, para que a gente pudesse organizar a luta desses segmentos na escola. E deu certo. E também se fizeram presente nas mobilizações. Isso. Esse conjunto organizado, liderado pelos representantes sindicais, né, estiveram presentes e mostraram força, se organizaram, não só do ponto de vista da filiação, mas como também na participação nas lutas, que eu acho que também foi um item fundamental. Isso. Então, nós estávamos certos. Trouxemos vocês para a direção do sindicato, vocês abriram a perspectiva, né, dessa luta coletiva, porque a luta de um segmento na escola é a luta de todos. Então, os trabalhadores em educação encamparam a luta dos funcionários de escola e nós tivemos uma vitória espetacular, que ainda não é o que queremos, mas a luta prossegue e lá na frente a gente canta outra vitória. Não é isso, Gleison? Oportunidade e organização são as palavras-chave, né, que o Sindiúti trouxe para a categoria. Sem isso, talvez a gente ainda estivesse onde estava durante esses... Vou diminuir um pouquinho esses 20 anos. Mas são as palavras-chave, são essas. Mas, Aldaline, fala pra gente também do que vocês tiveram de conquista, que alcançaram também o segmento das assistentes. Eu sou testemunha de uma delas. Estava lá na hora que eu observei que o nome de vocês não estava no reajuste. Nesse caso, Aldaline, as assistentes da educação infantil, quando entraram no município, no concurso, já estavam se filiando, não é isso? Sim, nós chegamos, primeiro dia já de chegada na prefeitura, o Sindiúti foi lá, fez todo o trabalho e a categoria 100% praticamente se filiou, né? Antes eram 400, mais ou menos, e as 400 já entraram na luta. Lembro-me bem que eu ficava no pé da Ana Cristina, no teu, né? Ficava pedindo as assistentes. No meu você fica sempre. As assistentes, e eu lembro bem que a Ana ficava, cadê as assistentes? E a gente foi criando esse vínculo, né? Importante, um vínculo de afetividade, né? Para a luta também, porque a gente fala muito de embate e esquece essa questão da afetividade, o afeto. Quando você afeta alguém, você também é afetado. Então, nós assistentes, a gente tem essa questão de estar sempre ali no pé, pedindo, aperreando, brigando e criando maturidade, né, na luta. E uma das conquistas principais todos os anos é o aumento em percentual do magistério, porque como nós não estamos dentro do magistério, nós somos um grupo de apoio ao magistério. Então, na lei, não inclui os assistentes da educação infantil no piso do magistério. Então, todos esses anos é um embate. E depois eu falo, né, o que o Rafael falou que estava lá, né, porque se não tiver o nome das assistentes, eu tô lá no pé da Ana e pedindo, ou então da Gardenha. Às vezes a Ana diz, Naline, eu já sei. E eu, uma vez eu estou ali porque, como representa uma responsabilidade muito, muito grande, importante, né, no cargo do Sindiúti, na direção. Às vezes as meninas acham que é tudo muito fácil, mas eu sempre digo para ela, gente, a conquista é muito difícil. Ela não chega pronta, não chega lá e já está o nosso nome para o aumento. Então, o Sindiúti tem esse trabalho todos os anos, de embaixo com a prefeitura, de não incluir, a gente inclui. E a gente teve esse ano uma novidade que foi o recesso, porque a gente tem direito a 1 férias por ano, e o recesso também é conquista de luta. Esse ano mudou de gestão e a informação que foi me dada que não ia ter o recesso. Então eu fiquei louca logo, liguei para a Ana, falei para ela, Ana, pelo amor de Deus, a gente está muito cansada. E com o sindicato nós conseguimos esse recesso.
foi um ganho de 9 anos, quando chegou no 10º ano a gente ia perder e ficou todo mundo em pânico. A gente é muito agradecida aos indígenas por isso, porque a gente sabe que esse descanso do recesso é muito importante. Nós que estamos de segunda a sexta-feira em sala de aula, sem o descanso, sem o planejamento. Então, é muito complicado ficar sem esse recesso. Então, a gente é muito agradecida ao Sindiúti por esses dois pontos de pauta que são magistério, mas que as assistentes conquistam junto. Outra coisa também que a gente tem, que não tinha, é nossas atribuições e o horário de trabalho dos assistentes dentro das diretrizes de educação, que são que nos orientam. Nosso trabalho é orientado por essas diretrizes. Isso foi construído, viu, Rafael? Junto com a Ana Cristina, comigo, a coordenadora de educação infantil, construiu dentro das diretrizes a nossa função, os nossos horários, é tudo muito bem organizado, foi mudado, foi retirado atribuições que tinham no edital principal do concurso, foi retirado e foi colocado dentro dessas orientações. Que a gente até está no embate, que tem um novo edital, e eu já falei com as meninas que o que nos orienta, o que nos rege é o atual. Esse já está ultrapassado. Então, quando elas vão chegando, aí fica nas férias, elas ficam me perguntando sobre isso, e eu fui dizendo a elas, não, o que nos orienta, que a luta nos orienta, são as diretrizes da prefeitura. Então, são coisas mínimas, mas que para nós a gente sabe que é máximo, né? Quem são essas meninas? As assistentes da educação infantil. E tem homens também, assistentes, né? Tem meninos. Tem os meninos, tem as meninas. Tem menina, menino, menine, todos. Todos e todes. Tem essa conquista de ter assistente na direção, ter assistente na CNTE, que é a Confederação Nacional, porque a gente sai daqui e vai para lá. Tem assistente representante, né? São muitos assistentes representantes de escola. E a gente está presente em tudo. E essa questão que o Gleides falou, da chegada na luta, que a gente já chegou nessa briga, né? De estar ali. É muito importante, como ele falou, você estar presente, né? Então, sempre as meninas são convocadas, sempre estão na luta mesmo. E é isso. As conquistas são essas. Ainda há muita coisa a se ganhar, mas é passo a passo. Uma década de luta e viram muitas outras décadas para a gente estar comemorando coisas grandes. É isso aí. Acho que às vezes o momento histórico, né, é maior do que a conta que a gente faz ano a ano, dia a dia, né? Mas o importante é que há essa organização, que vocês têm uma representação na direção do sindicato, né? E que as coisas acontecem. E aí, Rafa, a luta não é só aqui no município de Fortaleza. Não mesmo. E tem que continuar, como você bem falou, né? Em nível nacional, a gente se unifica, né, junto à CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação. E, em nível nacional, vem sendo tocado um projeto muito importante no Congresso Nacional. Quando eu estava produzindo aqui o programa, ambos falaram para mim sobre esse projeto, por coincidência. Eu queria que vocês apresentassem, Gleidson. Então, o PL 2531 de 2021, que nesse momento tramita na Câmara Federal. E por que ele é importante, por que ele é tão importante para esse segmento? A PL 2531, né, de 2021, ela dá reconhecimento, né, a todos os funcionários de escola, né, um piso, uma coisa que a gente nunca teve, foi tudo muito sempre difuso, né, e pouco reconhecimento financeiro também, né, a gente sabe que a educação, ela tem recurso próprio, ela tem capacidade de dar melhores condições, né, salariais aos servidores e aos funcionários. E assim, a nossa expectativa é que esse PL seja aprovado, né, para que finalmente esse reconhecimento, né, na questão salarial chegue, né, para os funcionários de maneira geral, secretários. Aqui em Fortaleza nós só temos de servidores, né, de carreira, as assistentes, nós, agentes, auxiliares e assistentes administrativos e as secretárias e secretários escolares, né? Poderiam sermos mais, né? Mas esse piso vem para dar dignidade, né? Para a gente que, assim, muitos de nós se sentiam excluídos, né? A gente via os vários ganhos, né, que a docência tem, né? E a gente ali apagado na escola também, fazendo parte de tudo isso, né?
fortalecendo a escola de toda maneira possível e via o ônus e não via o bônus, né? A gente trata muito dessa forma, né? Os agentes administrativos. E, enfim, um piso para nos dar aí uma ênfase, né? E é tão importante essa unificação, porque às vezes quando é necessário a escola parar, para todo mundo, né? Para todo mundo para discutir a escola pública, para discutir com a prefeitura a escola pública, para discutir com a comunidade a escola pública. Então, nós temos essa interação, né? Esse reconhecimento da comunidade também, né? A função dos funcionários de escola, né? Dentro da escola, todo mundo hoje compreende o que é que cada um faz, a importância de cada um. O que era invisível não é mais, né? Nós conseguimos esse diálogo na escola, nós conseguimos essa unidade, essa unificação entre todos que fazem a escola, e eu acho que esse é o nosso maior ganho, sabe? Porque à medida em que a gente tem essa luta nacional, tem essa luta nos municípios e tem essa luta unificada dentro da escola, inclusive com a comunidade escolar, a gente ganha, né? É o ganho político da nossa organização, da nossa mobilização e da nossa formação, porque vocês têm sempre participado da nossa formação, né? Da formação política, sindical, né? Do nosso debate, do lugar de cada um dentro da escola, mas a importância da unidade, a importância de construirmos essa escola juntos e defendermos essa escola juntos, né? Porque aí sim, Rafael, nós nos reconhecemos trabalhadores em educação. E eu acho, Gardênia, que dentro desse escopo é sempre importante citar que nada se constrói do zero, né? Foi todo um entendimento, um avanço, muito tempo de discussão para que se chegasse, inclusive, nessa maturidade hoje. Porque, de fato, quando os sindicatos, especificamente, inclusive esse, foram fundados, as associações eram de professores. Então, teve muito amadurecimento e muito senso coletivo, muito senso de responsabilidade coletiva daqueles que estavam lá na linha de frente, de abrirem espaço para outras pessoas ingressarem. E autorreconhecimento, né? Porque ser trabalhador em educação, né? Para além de ser professor, foi um autorreconhecimento. Veio todo mundo para a luta, gente. Sindiúti é a nossa escola de luta e escreveu esse tomo que nem o Paulo Freire fez, que é a pedagogia da luta. Mas que ele descanse em paz, que eu não estou mexendo com o nosso patrono. Mas eu acho eu que estou acrescentando. Eu acho que ele pensou isso, com certeza. Já ele é uma continuidade isso, da obra dele, não, gente? Você está reinventando aqui, em algum momento, nosso queridíssimo e inesquecível Paulo Freire. Mas eu queria continuar no ponto ainda do projeto de lei do piso nacional, né, para os trabalhadores e funcionários em educação. Fale para mim o percentual, qual é o patamar que ele chega do ponto de vista financeiro. Bom, ele chega a 75%, né, do piso do magistério. Há um embate também, né, a CNTE gostaria que fosse 100%, né, mas nacionalmente a gente foi para o coletivo de funcionários, tivemos, ouvindo nacionalmente cada estado, né, e existem estados mais precários, existem estados melhores, mas se nós conquistarmos esse 75%, já é uma vantagem grande, né? Vai sair mais dessa invisibilidade e a gente vai chegar com o nosso próprio piso, vai unificar nacionalmente também os funcionários de forma geral, de forma brilhante, e a gente é muito grato à luta, né, dos trabalhadores. Eu quero parabenizar aqui e deixar a minha gratidão a meus companheiros da assistência da educação infantil. Estamos há 11 anos nessa luta. Muitas eu conheço há exatamente 11 anos, porque a gente estudou junto e a gente entrou na luta junto. Então, assim, a gente sabe o que é a dor e a delícia de ser isso aqui, de estar nisso aqui. Não é nada fácil. A gente sai do ambiente escolar, vai para as paralisações, a gente sai do ambiente escolar,
vem para as reuniões de direção, eu no caso. Também quero fazer um reconhecimento da companheira Creuza, que também é assistente da educação infantil, faz parte da direção, no momento está no Conselho Fiscal. E é isso, a luta ela é unidade. E eu quero deixar aqui meu abraço fraterno, minha gratidão ao Sindiúti e às companheiras, porque sem a categoria de assistente da educação infantil, o sindicato não faz nada. Então é isso, chamar sempre vocês, que a gente não perca essa garra, essa unidade de luta, porque é assim, a luta é assim. Não, a gente não conquista o que a gente quer 100%, vai conquistando, porque a vida é uma continuidade, né? E a luta também. Gardênia, os meninos aqui, né? Os meninos, para ser, né, neutro de gênero, tem inclusive um planejamento específico. Eu acho que é importante, a Aldeline falou muito sobre a organização, como é a presença, as reuniões, né, todo o processo de construção de um sindicato. E eu acho que é relevante a gente dizer que cada secretaria do Sindiúti tem um planejamento específico, tem uma demanda específica, e não diferente aqui, né, na Secretaria de Funcionários de Escola, vocês têm um planejamento daquilo que é mais urgente. Nós já falamos um pouco sobre concurso público, né, que é um dos itens, mas o que mais tem, né, nesse plano de lutas, Gleidson? Qual é a nossa pauta mais urgente, né? Porque assim, nós estamos recomeçando o semestre e nós, enquanto sindicato, nos organizamos durante, inclusive, esse período de férias, né? Tivemos a construção de um plano de lutas de cada uma das nossas secretarias, né? Então, os funcionários têm um plano de lutas para ser desenvolvido com a categoria que foi gestado durante esse último período agora. Inclusive, estivemos em Recife, né? Em reuniões de coletivos, presentes o Gleidson e a Aldaline nessas reuniões agora em Brasília, em Recife, aqui em Pernambuco. Temos outras viagens aí já agendadas, mas qual é a nossa pauta urgente agora para a gente seguir nesse segundo semestre? Pauta urgente, a 2531, né, a PL é a principal, né, formações, né, continuar com as formações, né, para os funcionários de escola, né, isso aí é uma carência de toda a categoria, não só, né, assim como os professores, né. Específico para nós, né, aí algumas pautas, é a ampliação da nossa carga horária, né, muitos colegas que a nossa carga horária semanal é de 30 horas, né, muitos querem essa adição dessas 2 horas para poder trabalhar de forma integral na escola, né, prestar esse serviço de forma integral, né. E ter um acréscimo salarial. Ter um acréscimo salarial, ter direito ao Vale alimentação. O auxílio alimentação, que a gente não tem, né, de maneira alguma. Só quando são admitidos em cargo de comissão, como de secretário, né, escolar. Para quem não sabe, Gleidson, só voltando, 30 horas semanais distribuídas de segunda a sexta, o que daria 6 horas diárias. Isso. E aí, nesse caso, a prefeitura diz que não pode conceder o auxílio alimentação. Isso. Por lei não pode. Assim, é um ganho para a escola, né? Esse entendimento é nosso e eu acho que da prefeitura também. A gente não entende por que até hoje ainda não foi ofertado, né? Porque a escola ganha com aquele funcionário né, em período integral lá, né? Não precisando ficar algum período, né, do dia sem aquele funcionário que ele trabalha ou à tarde ou pela manhã, né? Em alguns casos de escola que tem um período noturno, da tarde para a noite. Sim. Enfim, é um ganho para todos, né? O funcionário é valorizado financeiramente e a escola ganha com ele o dia inteiro lá, né, prestando serviço de atendimento à população, né, aos pais, aos alunos, né, e internamente a todo mundo na escola, né? Muito bem. E você, meu bem, o que você acrescenta? Além do PL, né, 2531/21, a gente, enquanto assistente, tem uma questão do magistério, né? Tem um enquadramento aí da gente trabalhar. São coisas que, para mim, no segundo semestre, que eu acho muito importante no planejamento, é a gente reunir a categoria para ouvi-las, né? Para saber o que é que elas
acham de principal, para a gente ter um debate, inclusive provavelmente com o jurídico, para a gente esclarecer muitas coisas, né? Porque a categoria tem 10 anos, mas ainda precisa de ouvir muito, de falar muito, né? Às vezes a gente quer ser só ouvido, né? Então, acredito que, além desse PL, que é a questão do magistério, para a gente continuar refletindo, debatendo o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode. Tem um percentual também em relação à gratificação por nós estarmos em sala de aula, né? Somos os únicos funcionários de escola que estamos diariamente em sala de aula, ali no apoio ao professor, no apoio à criança, né? Porque o trabalho de assistente, ele é justamente apoiando tudo que o professor está a se propor na sala e muitos momentos também a só com a criança, no momento do repouso, no momento do banho, o momento higiênico, que hoje também é um ganho que eu quero deixar aqui também muito esclarecido em relação ao cuidar e ao educar. A gente debateu muito, continua debatendo que não tem como separar, não tem como você educar e não cuidar na creche. E não tem como você cuidar e não educar. Tudo faz parte do processo educativo. Sim. Porque a criança, ela não está ali para aprender as vogais, o alfabeto, os numerais. Ela está ali para desenvolver motoramente, psicomotricidade. E a partir disso é que ela vai ter novos conhecimentos. E isso, tanto o assistente quanto o professor, no momento de educar e cuidar, está trabalhando diariamente com isso. Então, é um embate, a gente precisa refletir mais sobre, falar com a prefeitura, como sempre, sobre, né, essas questões educativas, né? Porque muitas vezes, quando a gente chegou, tinha essa invisibilidade, porque o auxiliar ficava mais no cuidado, só o banho, só levar para o banheiro, botar para dormir. Hoje não. Hoje se tem uma ampla, vamos dizer, reconhecimento, né, do profissional. Tem muitos profissionais com mestrado, especialistas, que trabalham juntamente à mesa de professor nessa parceria para fazer a qualidade da educação da criança. Porque a alfabetização ela não inicia no primeiro ano. A alfabetização ela inicia na creche. É muito fundamental isso. Então, a gente tem esse reconhecimento, né, de luta, e a gente acredita que nesse segundo semestre a gente quer ouvir a categoria para saber o que elas acham de principal. A gente quer também, talvez, ter uma comemoração, né, dos 10 anos, e nessa comemoração ouvi-las, né, para saber, além desse PL, além da gratificação, que eu acho também importante, né, a gente trabalhar em cima disso, de uma gratificação porque a gente está dentro de sala de aula, e ouvir a categoria. Eu acho que é muito importante ouvir. Sobre as condições de trabalho, tá tudo certo, Gleidson? Na escola, com as condições de trabalho? Tem tudo para o agente administrativo? E aí depois a Aldaline fala para a gente como é que é assistente da educação infantil quando quer a fralda e não chegou a fralda, quando quer dar o banho e não tem a condição de dar o banho. Como é que é esse corre, esse sufoco do dia a dia na escola? Gardênia, eu vou aproveitar essa sua pergunta e transformar ela numa cobrança. Até a minha chegada aqui na direção, né, como diretor liberado, está aqui à disposição do sindicato. Eu estava numa escola lá do Distrito 3, né, o Lenira Jurema de Magalhães, e nós não... Tá sendo muito falada agora a questão da climatização, né, das salas de aula, e a nossa secretaria lá não era climatizada, né? A gente trabalhava lá com ventilador e ainda assim hoje a gente ainda trabalha muito com papel. A gente também sabe que há um movimento para que se digitalize tudo, é tudo sistematizado dentro da prefeitura, né? Mas ainda existem os papéis, os documentos que a gente recebe, né? E não tem condições de se trabalhar com papel, alimentando sistema, com ventiladores em sala, né? A gente necessita de climatização também dentro das secretarias escolares. Então é o ventilador, quando ele quebra é o leque, é o calor, é o suor, literalmente o suor do funcionário da escola. Total. E como é que é lá, Aldaline? Na sala de aula é mais animado? Nossa, é animado para a cobrança também, porque falta muito, né? No início do ano, material pedagógico,
que a criança também necessita, né? É uma cartolina, são muitas atividades coletivas, uma tinta guache, um lápis apropriado, um giz de cera. Muitas vezes a gente chega e esse material vai chegar em abril, em maio, e depende da organização da gestão, às vezes a verba não chega para comprar. Tem a questão física também, né? Até uma cobrança em relação a isso, que nós, pasmem, estamos com um prédio para fazer, para a gente sair, porque o nosso prédio é aquele antigo do Juraci, que a paredinha ainda é aquela parede. Então, são condições precárias do prédio, né? Manda ajeitar uma coisa, cai outra, o ventilador não tá pegando, aí, enfim. São coisas assim que a gente às vezes olha e acha inacreditável. Fiação, eu tô olhando aqui pra fiação super bem feita. Eles ajeitaram agora nas férias, mas acontece do fio tá ali e você não poder dar aula por conta disso, né? Então, essa questão... Até porque são crianças, né? O risco é enorme. Sim, risco é enorme. Às vezes gotejamento. Então, assim, a condição física é precária, não sei, né? Que eu estou e muitos outros. E a gente tem creche nova, no nosso caso, já citou Botelho, temos uma creche que pararam as obras, né? A gente estava todo animado, porque eu achava que nesse segundo semestre já íamos para o prédio novo, né? Mais nada, estava parada a obra, não sei como tá. Atualmente a de vocês não é patrimonial, por isso que vão para um prédio novo? Ela é uma creche antiga, eles nasci. Sim. Ela pertence à patrimonial, porém... O modelo dela já está... Agora é Não padrão atende. MEC, tem um padrão MEC agora Não nas atende. creches, E nacionalmente. as obras estão paradas e a gente está nesse embate de luta. Sabem por para que quê? retome, né? Deram alguma justificativa para a paralisação das obras? Disseram que é porque mudou de gestão, né? E não tem verba para tudo. Então estão inaugurando as mais emergenciais e as outras vão ficando. E o pasmem também. Chegava material para a creche nova. Por isso que a gente estava animado, achando que ia inaugurar logo, né? Chegando brinquedo, chegando dinheiro e voltando. Porque a creche não está nem... Por isso que é importante, a gente tem alertado muito para isso, realizar o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. É importante reunir os alunos, ainda que eles sejam menores, mas os que já compreendem alguma coisa. Por exemplo, recentemente, nós tivemos uma campanha interessante. Aqueles que ainda não sabem escrever, Eles desenharam cartas ao prefeito de Fortaleza, né? E essa foi uma atividade importante que emocionou toda a comunidade escolar, porque eles queriam dizer como é que a creche ou a escola estavam, não sabiam como fazer isso, porque ainda não estavam, né, amadurecidos para a escrita, e a gente orientou que os professores, as assistentes, fizessem isso da forma como eles poderiam se comunicar, e fizeram com o desenho, né? Então, nós entregamos milhares de cartas ao prefeito de Fortaleza com a situação das creches. Foi um diagnóstico das creches e das escolas municipais, né? Inclusive contribuindo, né, para que aquele recado, que é o recado da comunidade, porque é o recado da criança, chegasse à Prefeitura de Fortaleza para, inclusive, iluminar, né, o trabalho de uma gestão que a gente sabe tem que ter uma responsabilidade social, é uma gestão do Partido dos Trabalhadores, né? Então, assim, nós sempre temos, em todas as nossas audiências, a presença dos funcionários de escola, das assistentes, né? Nós temos mantido uma pauta emergencial com a pauta dos assistentes da educação infantil e dos funcionários de escola, né? Então, nós temos tido essa preocupação... Levado também os problemas de infraestrutura. De permanentemente trabalhar desde as questões nacionais, que dizem respeito ao serviço público, como é a questão da reforma administrativa, que é uma grande batalha para esse segundo semestre, né? Nós não podemos deixar o serviço público morrer no nosso país, né? Nós temos que ampliá-lo. Nós não defendemos em nenhum momento o Estado mínimo, e a gente quer que a população entenda isso. Quanto menos serviço público para a população, né?
perdem os servidores, mas perde, sobretudo, a população. Qualidade. E vem aí uma reforma administrativa que desmonta ainda mais o serviço público, nós temos que cuidar disso, mas nós temos as pautas emergenciais que são importantes e que estão para o segundo semestre na nossa audiência quinzenal, né, com a representação das assistentes, com a representação dos funcionários, em todas as nossas audiências com a Secretaria Municipal de Educação e com o prefeito de Fortaleza. Gardenha, falando em reforma, né, administrativa, que há um impasse muito grande, né, em relação à licença-prêmio, né, e nós, assistentes da educação infantil, conquistamos o gozo da licença-prêmio, né. Então, a gente fez 5 anos e muitas já tiveram esse privilégio. A gente também agradece ao Sindiúti, né, por isso, porque... É um direito, é um direito. Mas, porém, todavia, eu lembro, É um quando eu direito. entrei, foi falado que a gente só poderia no final, né, transformar, tipo, numa pecúnia, né, que é... E, não, a gente conseguiu realmente retirar, uhum. né? Sim. Inclusive, eu estou na lista para ainda tirar o primeiro, né? Primeira licença-prêmio. Então, também acredito que é uma pauta para complementar o que a gente acha de primordial, é uma pauta importante, né? Nós vencemos agora a segunda licença-prêmio, daqui a 2 meses é para ser publicado, então é importante que a gente faça essa cobrança por conta justamente de toda essa conjuntura nacional que a gente, né? Os novos professores entraram, não tem esse direito, então nós que temos que lutar para que se tenha também. A reforma administrativa tá difícil, a gente sabe. Mas a gente também agradece por isso e vamos continuar na luta para que os outros... A nossa luta é para que todos tenham esse direito, até porque nós vinculamos muito essa questão da licença-prêmio à saúde mental, emocional, da categoria dos trabalhadores em educação, né? Então, é impossível pensar, né, em anos, numa sala de aula, sem um breve descanso, né, para que a gente possa ter essa saúde emocional, né, e mental em dia. Então, essa é uma luta para os recém-concursados que nós desenvolvemos, que nós, né, nos comprometemos a fazer. Os professores novos, recém-concursados, eles do último concurso, eles não têm essa licença, né? E nem o anuênio, que também é dos professores efetivos da rede, né? Então, assim, na verdade, os governos sempre vêm subdividindo, né? Quando eles subtraem esses direitos, né? Então, a reforma administrativa vem para retirar de todo mundo, quando a gente quer que todo mundo conquiste, né? Tenha. Então, essa é uma luta permanente do nosso sindicato, que é, como a gente sempre diz, né, a nossa escola de luta, é a nossa força e a nossa voz. Falando de escola... Vou dizendo, agradecendo, tirando. Vitória do Sindiúti, né? Falando em escola, nossa aula está acabando, né? Nós estamos nos momentos finais do nosso programa. E, Gardênia, eu acho que é importante agora, nossos convidados que estão aqui conosco, né, que é um prazer recebê-los, estão aqui conosco na nossa reestreia, na nossa segunda temporada do Pode Papocar, aqui nos novos estúdios do Pode Papocar, diretamente da sede também nova do Sindiúti. Queria te agradecer, Gleidson, aqui em nome, né, do sindicato, por estar presente não só aqui no programa, mas também na luta. Queria que você deixasse sua mensagem final para o nosso público. Agora, em setembro, né, nós vamos mais uma vez gritar a vitória do Sindiúti aí, quando a gente for receber, né, a nossa gratificação, né? Dia 6, agora desse mês de agosto, nós estaremos lá, eu e a Aldaline, em Brasília, né, junto com todos os companheiros aí que compõem a CNTE, né, nessa luta aí pela PL, né, para que ela seja aprovada, né, o mais breve possível. Já passou em todas as comissões na Câmara, né, falta agora caminhar, né. Agradecer a você, Rafa, a Gardênia, né, ao Sindiúti por essa vivência que eu venho passando. Eu acho que eu não preciso nem falar, na Aldaline você já vê, ela já compartilha disso há mais tempo, né? E que bom estar com vocês, né, com o Sindiúti, né, toda a categoria. Agradecer aí todos os companheiros
que não desacreditaram em nenhum momento. Parabéns para vocês, né? Parabéns para nós e vamos para frente. A luta continua. Tudo bem, Adaline. Deixe sua mensagem final também e seu abraço caloroso para o nosso público. Agradecer a Sindiúti, nossa escola de luta, agradecer a Gardênia, a Rafael, por todo esse trajeto na luta, né, Gardênia aí. Gratidão, né, Gardênia, por todos os momentos, né. Às vezes eu ali no show, Gardênia, e a Gardênia, calma que vai dar certo. E tenho ela, a Ana, as meninas que são liberadas, como professoras, né, dessa luta. E tenho minha base, né, que são as assistentes. Sou mais uma vez grata à categoria por serem de luta, a gente sabe como é o dia a dia, difícil, mesmo assim, não desarredam da luta, estão sempre conosco. Então eu quero deixar essa gratidão e dizer ao Gleidson que é muito bom, né, tê-lo também, para unificar a luta, né, é muito importante essa unificação, a gente estar não se dividindo, mas se unificando, e estaremos em Brasília também, lutando pelo PL 531/21, para que nós possamos ter esse piso sem precisar de muitas vezes estarmos ali, não vamos dizer que não é humilhação, mas estarmos abaixo, né, a gente já está na linha do que é direito nosso, né? Então é isso, continuamos na luta. E gratidão ao Sindiúti por todo o apoio. Ô povo valente e valoroso. É isso aí, Rafael. É isso, Gardênia. Como diz os Teletubbies, os Teletubbies é hora de dar tchau. Mas antes de dar tchau, eu queria dizer para vocês compartilharem esse vídeo. Você que chegou no meio, volta agora a fita e assiste. Volta aí a playlist e assiste do começo. Você que chegou no final, também te convido a assistir do começo ao fim. Você que assistiu tudo, quer ver de novo? Dá um replay, né? Mas compartilhe esse conteúdo e faça chegar. Curta, comente, compartilhe, faça chegar em cada uma que faz a educação de Fortaleza e a comunidade escolar. Tá bom? Essa é a nossa meta, né, Gardênia? É isso aí. Então é hora de dizer tchau. Tchau, gente!